Oi, pessoal. Vamos falar nesta aula sobre o CFS, que é um escalonador que é utilizado no Linux. O CFS é um escalonador com justiça proporcional. E o que é um escalonador com justiça proporcional? É aquele que tenta garantir que cada tarefa tem uma fatia do tempo da CPU. Então a ideia básica é o seguinte: bom, se a gente olhar a execução da CPU durante, sei lá, 10 segundos, e a gente for contar quanto tempo cada tarefa ficou executando na CPU, lembrando que a CPU ela executa uma tarefa por vez, o que vai acontecer é que o tempo de cada tarefa vai ser igual. Ou seja, a gente conseguiu dividir o tempo da CPU de forma justa entre as tarefas. É lógico que a justiça pode não ser necessariamente você dar a mesma fatia para cada tarefa, porque pode ter uma tarefa que tem uma prioridade maior do que a outra. Isso a gente vai falar mais adiante também. Mas a ideia é tentar garantir que cada tarefa vai usar uma fatia justa da CPU. O que é justo? Isso vai depender da prioridade. Mas de forma mais simples é você dividir a CPU de forma igual entre todas as tarefas. Então, se eu olho a minha CPU por 60 segundos, eu tenho 6 tarefas, cada tarefa vai ter executado por 10 segundos, por exemplo. Essa que é a ideia da justiça proporcional. E é uma ideia que é um pouco diferente do que a gente viu anteriormente. O que a gente viu anteriormente, por exemplo, lá no MLFQ, ele tentava melhorar o tempo de retorno e o tempo de resposta. Aqui, a preocupação é com a justiça proporcional. É lógico que essas duas métricas elas vão ser afetadas de forma indireta. Mas o principal objetivo do CFS é alcançar essa justiça proporcional. Além disso, se a gente tem preocupação com algumas métricas, o CFS ele permite que a gente escolha alguns parâmetros para tentar melhorar algumas métricas. Então, por exemplo, se você vai executar um Linux num servidor web, os parâmetros que você vai usar podem ser diferentes do Linux num desktop, por exemplo, porque os objetivos são diferentes. Nós não vamos falar nesta aula sobre isso, isso é mais detalhe do uso do CFS, mas é algo também que é importante a se notar. Bom, então a gente vai começar agora a falar mais detalhes sobre o CFS, que, como eu já mencionei, é um escalonador do kernel do Linux. Ele está disponível lá no código do kernel do Linux. A ideia dele é implementar o que a gente já definiu como justiça proporcional. Então a gente vai ver como que implementa isso, mas o principal objetivo dele é a justiça, como pelo próprio nome dele já mostra. E além disso, a gente não vai falar tantos detalhes também, mas esse escalonador é feito com vários mecanismos para ter um baixo overhead de escalonamento. Só alguns lembretes que o CFS, por ser um escalonador real, que é usado pelo Linux, é óbvio que ele funciona para múltiplas CPUs. Mas a gente está considerando aqui no nosso curso apenas uma CPU. Só que o comportamento que a gente vai mostrar aqui, ele é base para o comportamento do escalonador para múltiplas CPUs. Um outro lembrete é que aqui, mais uma vez, para simplificar, a gente vai usar o nome tarefa. Mas o CFS, ele pode ser um escalonador por thread. A gente não falou o que é thread, mas ele pode escalonar cada thread de forma independente. Ou, se a gente for pensar, cada processo
de forma independente. Entretanto, ele também tem outras funcionalidades para você escalonar grupos de processos, como se fossem uma tarefa só. Por que ele faz isso? Você tem várias aplicações executando no sistema operacional. Se uma aplicação ela tem vários processos, se a gente for escalonar só a nível de processo, pode ser que essa aplicação ela use muito da CPU, de uma forma injusta. Então, no Linux, a gente pode agrupar essas threads em cgroups e escalonar esses cgroups de forma independente. Mas esse cgroup, dentro de um cgroup, a gente tem várias threads, ou se a gente for pensar, já que a gente não viu thread, a gente tem vários processos executando, por exemplo. Tá? Mas para a gente simplificar a nossa discussão, aqui a gente continua utilizando o termo de tarefa. Então, a gente vai escalonar as tarefas. Se essa tarefa é uma aplicação inteira, se é um processo, se é uma thread, isso não importa para a gente. A gente está usando o termo tarefa. Aqui também vale lembrar que esta aula dá uma visão geral sobre o CFS. O CFS é um escalonador com dezenas de milhares de linhas de código. Então a ideia aqui é a gente ver qual é o funcionamento básico dele. Mas tem vários outros parâmetros que a gente pode setar, tem várias outras funcionalidades que ele tem, e quem tiver interesse, olhe na documentação do kernel do Linux. Bom, vamos tentar dar uma ideia como que o CFS faz a divisão da CPU. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não há uma fatia de tempo fixa, ou seja, não há um quantum fixo, nem tem aquelas filas com diferentes quantums. Não há esse conceito. O que acontece aqui é que a fatia de tempo vai depender do número de tarefas que estão no estado pronto. Bom, então vamos ver esse exemplo. Esse exemplo, ao longo do tempo, tem 4 tarefas executando. 4 tarefas estão prontas para executar. Então, ele vai, dentro de um determinado intervalo, esse intervalo aí é aproximadamente 50 milissegundos, é um pouquinho menos que isso até. Nesse intervalo, ele, para dividir de forma igual a CPU entre as tarefas, ele dá esse quantum aí para cada uma. Esse quantum que está mostrando aí na figura para cada uma das 4 tarefas. Entretanto, vamos supor que a tarefa rosa e a amarela elas finalizem. Então, o que vai acontecer, o que o escalonador vai fazer nesse mesmo período de tempo, ele vai dar um quantum maior para elas. E elas vão executar com esse quantum maior. Essa que é a ideia, você se adaptar à fatia de tempo, ou o quantum, ela se adapta de acordo com o número de tarefas que estão no estado pronto. Não é o número total de tarefas no sistema, porque tem tarefas que estão bloqueadas, por exemplo. Aqui, ele se adapta ao número de tarefas que vão executar de fato. São as tarefas que estão no estado pronto. Vamos entrar agora em mais detalhes e definir esse vRuntime. O que é o vRuntime? É um contador por tarefa. Basicamente, ele conta quanto tempo da CPU a tarefa utilizou. Então, a ideia é que ele vai se acumulando quando a tarefa vai executando na CPU. Então, se a tarefa é colocada para executar na CPU, ela está aumentando esse vRuntime. E claro, ele cresce proporcionalmente ao tempo físico de execução da tarefa. Então, quanto mais a tarefa usou a CPU, maior é esse tempo. Só como curiosidade, a granularidade desse contador é de nanosegundos. E aí, como que ele usa esse vRuntime para prover justiça? Bom, qual que é a ideia?
De forma ideal, o view runtime de todas as tarefas que estão executando, ele deveria ser igual. Porque se a ideia é dividir a CPU igualmente entre as tarefas, de forma ideal, esse view runtime tinha que ser igual. A gente não falou ainda sobre prioridade, então vamos aceitar que ele tem que ser igual. Depois a gente vai estender esse conceito. Então, já que tem que ser igual, qual é a decisão de escalonamento? Ele vai tentar igualar esses view runtime. Como ele vai fazer isso? Ao decidir qual é a próxima tarefa a executar, ele vai escolher aquela que tem o menor view runtime. Claro, porque se a ideia é que a gente tenha todas as tarefas com o mesmo tempo de execução na CPU, ele, se tiver alguma tarefa que tem um tempo menor do que as outras, ele vai tentar executar essa tarefa. Então a ideia básica é, ao decidir qual é a próxima tarefa a executar, ele vai pegar aquela tarefa que tenha o menor view runtime, ou seja, a tarefa que executou por menos tempo na CPU. Então a ideia desse escalonamento, muito simples, é balancear esse tempo de execução das tarefas. A gente só tem um probleminha para resolver, que é o caso das tarefas que estão bloqueadas. O que são tarefas que estão bloqueadas? São aquelas tarefas que solicitaram alguma entrada e saída, que estão esperando algum evento, ou que explicitamente chamaram a função de dormir. No Unix, você pode chamar uma função de dormir para aquela tarefa ela ficar no estado de bloqueada por 10 segundos, 20 segundos, vários minutos, por exemplo. E aí, o que acontece com essas tarefas? Elas podem ficar muito tempo sem incrementar esse view runtime. E aí, se elas ficarem muito tempo sem incrementar esse view runtime, quando elas voltam à execução, ou seja, quando elas voltam para o estado de pronto, elas vão ter um valor baixo de view runtime. Se a ideia do escalonador é balancear todos os view runtime, é deixar todas as tarefas com o view runtime igual, e essas tarefas chegarem com um view runtime muito pequeno, o que vai acontecer? Elas vão ser escalonadas. E elas vão ficar sendo escalonadas por muito tempo, até balancear todas as tarefas. Esse é um problema. Por que é um problema? Porque isso causa starvation nas outras tarefas que estão no sistema. Se tem alguma tarefa que está com o view runtime muito baixo, ela sempre vai ser selecionada para executar na CPU. E o que vai acontecer é que até o view runtime ele se estabilizar, a gente vai ter muitas tarefas lá no sistema que não vão executar nada da CPU. Ou seja, a gente, para tentar fazer justiça, a gente acabou causando starvation. Porque essas tarefas com pequeno view runtime, elas vão ter muito tempo de execução até ser balanceado. E aí, qual é a solução para isso? Quando uma tarefa vai entrar na fila de tarefas prontas, ela vai receber o view runtime da tarefa que possui o menor view runtime da fila. Com isso, a gente vai garantir que a tarefa que entrou na fila de pronto, ela não vai ter o view runtime muito pequeno. Ela vai ter um view runtime baixo, mas vai ser o view runtime da menor tarefa que já estava na fila de prontos. Essa que é a ideia. Isso, no curto prazo, prejudica a justiça. Claro, porque a tarefa que estava bloqueada, ela vai acabar usando uma fatia menor da CPU, já que o seu view runtime foi descartado. Né? Na verdade, o que a gente fez foi aumentar o view runtime dela. Né? Foi como se ela tivesse executado na CPU. Isso que a gente fez na prática. Então isso pode prejudicar a justiça, mas evita problemas de starvation.
que acontece é que, como ela pega o menor runtime da fila, ela vai ser escalonada rapidamente, uma forma de tentar compensar esse prejuízo na justiça. Algo importante para a gente ver também é olhar quando que a decisão de escalonamento ela é tomada. De forma mais simples, como a gente já viu, a gente tem uma interrupção de tempo periódica. E essa interrupção de tempo periódica pode ser utilizada para acordar o escalonador. Aí o escalonador vai atualizar o view runtime da tarefa atual, que está executando, que estava executando antes do escalonador na CPU, e também para tomar a decisão de qual é a próxima tarefa a executar. Essa pode ser a forma mais simples do escalonador ele tomar uma decisão. Então, essa interrupção de tempo periódica, ela pode ser utilizada não só para ele tomar uma decisão, como também para ele atualizar as estatísticas do sistema. Na literatura, vocês podem ver esse nome como tique do escalonador. Também essa interrupção de tempo, ela leva esse nome. Mas há também um outro momento no qual essa decisão pode ser tomada, que é definido pelo parâmetro schedule latency, que é um parâmetro de tempo, geralmente é setado em 48 milissegundos. Vamos ver como esse parâmetro funciona. Ele justamente é utilizado para calcular aquela fatia de tempo de cada tarefa. Então, se a gente tem N tarefas prontas para executar, a fatia de tempo é dada por esse parâmetro sobre N. É com isso que a gente consegue fazer a justiça entre as tarefas. E aí, após cada fatia de tempo dessas, o escalonador vai decidir qual é a próxima tarefa a executar. Ou seja, então o escalonador pode tomar a decisão de forma periódica ou após esse time slice aí. E aí vamos ver como que esse time slice, como que essa fatia de tempo faz com que as tarefas sejam atribuídas de forma justa. Vamos ver um exemplo com n igual a 4. Com n igual a 4, supondo que aquele parâmetro de schedule latency estava em 48 milissegundos, o que vai acontecer é que minha fatia de tempo vai ser de 12 milissegundos. Então, essa tarefa laranja vai executar por 12 milissegundos, e após esses 12 milissegundos, o escalonador vai decidir qual é a próxima tarefa a executar. Ele vai escolher aquela tarefa que possui o menor view runtime. Nesse caso, essa rosa aqui, por exemplo. E aí, ele vai fazer o mesmo procedimento para todas as tarefas lá do sistema. E aí, com isso, ele vai balancear o view runtime dessas tarefas. Um outro exemplo, para n igual a 2. N igual a 2, a gente só tem duas tarefas prontas. O que vai acontecer é que a cada 24 milissegundos que ele vai decidir qual é a próxima tarefa a executar. Então, aqui essa tarefa azul executa, e aí lá nos 24 milissegundos, a tarefa verde ela inicia a sua execução. E a ideia por trás disso, esse schedule latency, ele permite que o seguinte, a gente dividindo ele por n, vai garantir que durante esse período, a gente vai ter uma divisão da CPU completamente justa. Porque a gente está garantindo que cada tarefa vai executar naquele slot de tempo, naquela fatia de tempo. A ideia, lógico, se as tarefas elas entram para fazer entrada e saída e tudo, vai acabar que vai ter algum desbalanceamento, mas ao longo do tempo, a longo prazo, esse desbalanceamento vai ser corrigido pela política de escalonamento de sempre colocar para executar aquela tarefa com menor view runtime. A gente pode olhar essa divisão por n como um round robin
com quantum dinâmico, né? Porque esse quantum vai dependendo do número de tarefas prontas. Então aqui a gente tem para 4 tarefas e um outro exemplo aqui para 2 tarefas. Então essa que é a ideia, porque quando a gente tem menos tarefas, é interessante que a gente tenha um quantum maior, porque isso deixa o escalonador mais eficiente, né? Como a gente já discutiu, a gente tem menos trocas de contexto. Então essa que é a ideia de você ter esse quantum dinâmico, você ter essa fatia de tempo dinâmico. Entretanto, se o sistema ele tiver muitas tarefas prontas, o que pode acontecer é que a fatia de tempo fique muito pequena. E essa fatia de tempo muito pequena pode tornar o escalonamento menos eficiente, como a gente já viu em outras aulas. E aí, como que ele resolve isso? Bom, a forma mais simples de resolver isso, ele tem um parâmetro que diz qual é a granularidade mínima, ou seja, qual é o menor valor possível de uma fatia de tempo. Tipicamente 6 milissegundos esse parâmetro. Então, se naquela divisão por n der algum valor menor que 6 milissegundos, ele atribui a fatia de tempo para a tarefa de 6 milissegundos. Então, só formalizando, se essa divisão por n for menor do que 6 milissegundos, a fatia de tempo vai receber os 6 milissegundos, ou seja, vai receber esse parâmetro de granularidade mínima. Só como exemplo, se a gente tiver 10 tarefas com schedule latest de 48 milissegundos, essa divisão vai dar 4,8. Se a granularidade mínima é 6 milissegundos, isso quer dizer, então, que cada tarefa vai receber os 6 milissegundos. Essa que é a ideia para evitar que eu escolha fatias de tempo muito pequenas. Bom, agora vamos ver uma forma de dar prioridade para algumas tarefas, que a gente pode ter no sistema operacional, pode ter algumas tarefas que a gente queira dar uma prioridade maior. No Unix, tem um comando chamado nice, que esse comando ele vai atribuir um número inteiro para a tarefa para indicar a sua prioridade. Ele vai de menos 20 até 19. 19 é a menor prioridade possível, menos 20 é a maior prioridade possível e 0 é a prioridade padrão de uma tarefa no sistema. Bom, e aí como esse nice é implementado? Cada escalonador pode implementar de forma diferente. Aqui a gente vai ver o caso do CFS do Linux. Ele vai implementar o nice a partir da atribuição de pesos. Então aqui a gente não está pensando em filas de prioridade, como a gente viu lá no caso do MLFQ, que podia causar starvation. A gente está pensando em pesos. Esses pesos eles têm relação com o escalonamento com justiça proporcional, porque a gente vai dar uma porcentagem da CPU para a tarefa de acordo com a sua prioridade. Então, ao invés dessa porcentagem da CPU ser igual para todas as tarefas, tem tarefas que vão ganhar uma porcentagem maior do que as outras. Mas isso não quer dizer que a tarefa de menor prioridade nunca vai executar. Ela só vai ter uma fatia menor de tempo da CPU. Essa que é a ideia quando a gente fala de prioridade no escalonamento por justiça proporcional. Vamos tentar agora entrar em mais detalhes de como que aquele valor de nice ele é implementado de fato no escalonador do CFS. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é que aquele número de nice ele é mapeado num peso. E esse peso segue essa tabela aí. Né? Isso aí, na verdade, é um trecho do CFS que ele vai mapear um valor de nice para um valor de peso. Então, só como exemplo, para nice é igual a 0, a gente tem o peso de 1024. Para nice é igual a menos 20,
a gente tem o peso de 88.761. Para NICE igual a 19, a gente tem o peso de 15. Por que esses valores de peso são escolhidos? Isso vai ser relacionado a diversas questões internas ao escalonador. A gente já vê um exemplo mais adiante. Vamos ver então como a gente usa esses pesos para calcular a fatia de tempo. Lembrando que a fatia de tempo antes era só uma divisão por n. A gente pegava aquele parâmetro de schedule latence e dividia por n. Aqui não, aqui a gente tem uma conta a mais a fazer. Bom, agora a gente vai ter a fatia de tempo da tarefa K. Agora a gente não tem a mesma fatia de tempo para todas as tarefas, porque pode ter prioridade. Então, a gente vai fazer o cálculo da fatia de tempo para cada tarefa K. Como vai ser esse cálculo? É o peso da tarefa K, que é obtido a partir daquele mapeamento que a gente já viu, sobre o somatório dos pesos de todas as tarefas prontas no sistema. Ele está considerando aqui só as tarefas prontas, claro. E isso aí vai ser um fator que vai ser multiplicado pelo schedule latence, que é aquele parâmetro do escalonador que a gente já viu antes, que é tipicamente de 48 milissegundos. É fácil notar, e eu peço que, se não for fácil notar, vocês pausem o vídeo, que se todos os pesos forem iguais, ou seja, todas as tarefas tiverem a mesma prioridade, isso é a mesma coisa que dividir o schedule latence por n. Então, no caso que todos os pesos são iguais, ele cai naquele caso particular que a gente já viu anteriormente, que é dividir o schedule latence por n. Vamos ver um exemplo que a gente tem duas tarefas no sistema, uma com NICE é igual a -5 e uma com NICE sendo igual a 0. Lembrando que o NICE -5 dá uma prioridade maior à tarefa 1. Se a gente for olhar naquele mapeamento, a gente vai mapear a tarefa 1 com o peso de 3.121 e a tarefa 2 com peso de 1.024, porque essa tabela faz o mapeamento entre o NICE e o peso que a gente vai usar no escalonamento. Se a gente for lá para as equações, então, já considerando esses pesos, a gente vai olhar que a fatia de tempo da tarefa 1 vai ser o peso dela sobre o peso de todas as tarefas do sistema, né, sobre o somatório do peso de todas as tarefas do sistema, vezes aquele parâmetro de schedule latence. Então, se a gente for olhar no caso específico dessa tarefa, vai ser o peso dela, que é 3.121, sobre 3.121 mais 1.024. Que ali embaixo eu estou somando todos os pesos de todas as tarefas do meu sistema. Aqui nesse caso eu só tenho duas. Então, esse fator aí vai ser um fator que vai ser multiplicado pelo schedule latence. A gente tem isso também para calcular a fatia de tempo da tarefa 2, que é 1.024, que é o peso dela, sobre o somatório dos pesos da tarefa no sistema. E aí, se a gente for fazer essas contas, vai dar o seguinte. A tarefa 1 vai ter a fatia de tempo 0,75 vezes o schedule latence e a tarefa 2 vai ter como fatia de tempo 0,25 vezes o schedule latence. E aí a figura ela ilustra essa divisão. Então, durante aquele período de schedule latence, a tarefa 1 vai executar por mais tempo que a tarefa 2. Então, a tarefa 1 tem uma prioridade maior do que a tarefa 2, mas a tarefa 2, ela mesmo assim vai ter a sua oportunidade de executar. Bom, então a gente tinha, né, esse exemplo com a tarefa 1 tendo -5 e a tarefa 2 tendo aquele NICE 0. E se a gente tivesse a tarefa 1 com NICE igual a 5 e a tarefa 2
com o nice igual a 10. Ou seja, é a mesma diferença de uma para outra. Eu só atribuí valores de nice diferentes. Mas no primeiro exemplo, de menos 5 para 0, eu tenho a diferença de 5 unidades. E no segundo exemplo, que é esse que a gente vai ver agora, eu tenho também a diferença de 5 unidades. Se a gente for fazer essas contas, e se a gente for usar o mesmo mapeamento que a gente viu anteriormente, vai dar aproximadamente igual. Ou seja, o que importa aqui é a diferença relativa entre esses nices, e não o valor de nice absoluto. E aí, esse é um dos motivos da escolha daqueles valores lá de mapeamento. A escolha daqueles valores, ela permite, dentre outras coisas, ela permite esse comportamento. Então, o que importa são os valores relativos de nice entre as tarefas. Algo importante a ser notado é que o VRuntime ele também deve considerar os pesos. Então, sempre quando eu for atualizar o VRuntime de uma tarefa, eu vou atualizar considerando um fator que é a função desses pesos. Então, como vocês podem ver nessa equação, quando eu vou calcular o VRuntime de uma tarefa, como que eu calculo? Eu pego o VRuntime dela atual e somo com o tempo de execução dela na CPU, que é esse runtime. Só que eu vou somar esse runtime com uma ponderação de acordo com o peso da tarefa. Como que é feita essa ponderação? É o peso de uma tarefa que tem nice 0, que a gente está chamando aí de peso 0, que é só uma referência, sobre o peso de fato dessa tarefa. O que isso faz? Isso permite que a taxa de crescimento desse VRuntime para tarefas com maior prioridade, essa taxa de crescimento seja mais lenta para essas tarefas. E faz todo sentido, porque se o escalonador vai escolher para executar a tarefa com menor VRuntime, faz sentido que as tarefas com maior prioridade elas tenham uma taxa de crescimento mais lenta desse VRuntime. Com isso, elas vão ficar por mais tempo sendo as tarefas com menor VRuntime do sistema. Para finalizar a nossa discussão sobre o CFS, vamos ver como aquela lista das tarefas prontas é implementada. A primeira informação é que não é uma lista. Na verdade, as tarefas que estão prontas, elas são organizadas como uma árvore. É uma árvore que é rubro-negra. Quem já fez o curso de algoritmos de estudo de dados pode ter uma noção melhor do que é isso. A gente vai mostrar um exemplo no próximo slide. E aí, nessa árvore, os processos eles são ordenados pelo seu VRuntime. E a gente fazer essa ordenação numa árvore é mais eficiente do que usar uma lista ordenada. Isso vai fazer mais sentido para quem já fez um curso de algoritmos de estrutura de dados, como eu já falei, mas é só para a gente lembrar que quando a gente tem um sistema operacional que tem geralmente milhares de processos em execução, a gente tem que se preocupar com a eficiência também das estruturas de dados que são utilizadas pelo escalonador. Aí o exemplo de uma árvore que é rubro-negra. Cada nó da árvore está representando uma tarefa com o seu VRuntime. Quanto mais à direita da árvore tiver o nó, maior é o seu VRuntime. Quanto mais à esquerda da árvore tiver o nó, menor o seu VRuntime. Isso quer dizer que a decisão de escalonamento nesta árvore é pegar o processo que está
mais à esquerda o possível. Que nesse caso é o processo 1, que está mais à esquerda possível. Então, o que o escalonador faz para decidir? Ele olha a árvore e escolhe a tarefa mais à esquerda. Bom, então esta aula falou sobre o escalonamento com justiça proporcional. Tem muito mais detalhes no livro. Aqui eu fui diretamente à implementação real do CFS, mas o livro explica vários conceitos básicos de justiça proporcional. É muito importante que vocês leiam esse capítulo do livro. A gente falou sobre o funcionamento básico do CFS do Linux, vendo que a ideia básica dele é manter todas as tarefas com o mesmo tempo de uso da CPU, ou proporcional à sua prioridade. Então aqui a gente não tem filas de prioridade, por exemplo. A gente tem uma proporção de tempo da CPU que cada processo vai executar. Lembrando da leitura obrigatória, como eu falei, vários conceitos básicos eu não mencionei nessa aula, mas são importantes para vocês compreenderem o escalonamento de forma geral. E como leitura complementar, eu sugiro esse link da documentação do kernel do Linux, para ter mais detalhes sobre as informações que a gente falou.